O oscilador harmônico é um dos problemas mais temidos pelos estudantes e hoje a gente vai trazer esse assunto da maneira mais simples que a gente conseguir, obviamente, e também tirar todas as dúvidas e sanar todos os questionamentos de vocês em relação a isso. Não sai daí. Fala, meu bichinho, o professor Adam Medeiros chegou para mais um vídeo nessa incrível jornada pela mecânica clássica. Eu sempre falo isso, né? Hoje nós temos uma aula fundamental para esse curso, que é a aula falando sobre o movimento harmônico ou oscilador harmônico. Primeiro, o que é um sistema que oscila? Um sistema que oscila, o nome já diz, né? Ele se movimenta em torno do seu eixo de equilíbrio. Então, existem milhares de sistemas oscilantes na natureza. Um sistema oscilante padrão, em geral, é um sistema massa-mola. Então, se eu fosse desenhar um sistema massa-mola, desenharia algo do tipo, né? Deixa eu colocar aqui no quadro. Eu desenharia algo parecido com isso aqui, né? Isso aqui, preso numa mola, certo? E esse sistema oscilando em torno da posição de equilíbrio. Considere que a posição de equilíbrio é esse x aqui. Então, se eu puxar isso daqui para cá até um ΔX, então esse sistema vai oscilar e existem algumas forças atuando nesse sistema, né? A primeira delas é a força restauradora da lei de Hooke. Lei de Hooke, certo? Da lei de Hooke, a gente sabe que f de x vale menos kx, onde k é a constante elástica da mola. Outra expressão padrão aqui é a expressão da energia potencial elástica, que vale meio de kx ao quadrado. Certo? Então, é possível obter essas expressões uma a partir da outra. Simples, isso todo mundo já sabe, vocês já viram isso em outros cursos, se você está aqui pela mecânica clássica, né? Se você está aqui por outro motivo, essas são as expressões da força e da energia potencial elástica que está atuando nessa mola, puxando ela para sua posição de equilíbrio. Tanto se ela estiver distendida, quanto se ela estiver comprimida. Então, em ambos os casos, a força e a energia têm essa característica. Por que a gente precisa disso tudo? Ora, se a força em x é menos kx, e a gente sabe que a força resultante é massa vezes aceleração, x dois pontos, né? Então, nesse caso, mx dois pontos vale menos kx, ou x dois pontos menos kx sobre m, certo? K sobre m é o que a gente chama de velocidade angular. Então, isso termina para a gente que x dois pontos vale menos k sobre m é ômega ao quadrado, é a velocidade angular ao quadrado. Então, nesse caso, x dois pontos vale menos ômega ao quadrado x, certo? Pois bem, essa expressão x dois pontos é igual a menos ômega ao quadrado x, vocês podem ver que é x variando com x, né? Então, isso aqui é o que a gente chama de equação diferencial linear homogênea de segunda ordem. E para essa equação, nós temos duas soluções independentes. A primeira delas, x de t igual a e elevado a i ômega t. E a segunda delas, x de t é e elevado a menos i ômega t. Tá? Pois bem, então eu posso reescrever essa expressão como sendo x de t é igual a uma constante C1 e elevado a i ômega t mais uma constante C2 e elevado a menos i ômega t. Certo? Então, eu estou agrupando essas duas soluções possíveis dentro de uma equação só. Obviamente, C1 e C2 são duas constantes que podem ser adequadamente escolhidas no momento oportuno. Eu posso reescrever essa exponencial que gira em torno de um número imaginário a partir de senos e cossenos. Como, professor? E elevado a mais ou menos i ômega t vale cosseno de ômega t mais ou menos i seno de ômega t. Tá? Então, nesse caso, x de t vai se tornar C1 mais C2 cosseno de ômega t mais I C1 menos C2 seno
de ômega. E aí eu vou agrupar essas constantes em outras constantes. Então, eu vou chamar de B1, C1 mais C2. E vou chamar de B2, C1 menos C2. Então, isso vai se tornar x de t, vai se tornar B1 cosseno de ômega t mais I B2 seno de ômega t. Então, essa expressão aqui já é uma expressão que a gente pode considerar como sendo a expressão do movimento harmônico simples. Tá? Mas eu vou tratar hoje, nesse vídeo, para fechar a aula, duas soluções particulares dessa equação. Então, a primeira solução particular é, se t é igual a zero, x de zero é quanto? É B1, certo? Porque esse termo aqui vai a zero, com seno de ômega t igual a zero, e cosseno de ômega t é 1 vezes B1. Então, x0 vale B1 se nós temos o tempo igual a zero. Logo, B1 é a posição inicial do movimento harmônico simples. A outra solução possível é se nós derivarmos essa equação. Então, se a gente realizar a derivada da equação, a gente vai ter que dx dt vai valer ômega B2, que é o que a gente vai convencionar chamar de V0, é a velocidade inicial. Então, a gente tem como determinar dois problemas possíveis. Um deles, se eu tiver o meu sistema, que pode ser um schema massa-mola, pode ser um poço, iniciando de um ponto x diferente da origem, tá? Então, a solução para esse problema, x de t vai valer x0 cosseno de ômega. Já se eu tiver um sistema que está partindo do ponto inicial igual a zero, está partindo do equilíbrio, e se eu der um impulso para ele, uma velocidade inicial v0, nesse caso, x de t vai valer v0 sobre ômega seno de ômega, certo? Então, isso também faz parte do que eu chamei de soluções particulares do movimento harmônico simples. Em ambos os casos, eu tenho como calcular o período de oscilação do sistema, né? O período de oscilação é 2π sobre ômega, tá? Lá dos sistemas oscilatórios simples. Isso vale para a gente 2π raiz de m sobre k, tá? Então, pessoal, com isso a gente aborda o problema de movimento harmônico simples. A gente parte desde a lei de Hooke falando sobre a força elástica e vai até a equação que rege o movimento harmônico. E além disso, a gente aborda de maneira bem simples duas soluções particulares desse problema. Deixe nos comentários se ficou simples, se ficou tranquilo, se foi difícil de entender, se foi fácil de entender, se vocês não entenderam algum ponto, que eu posso também trazer nos comentários algum retorno para vocês. Além disso, eu agradeço demais a atenção de sempre. Estamos nos aproximando aí do meio do curso para a reta final desse curso de mecânica clássica. Claro que sempre na correria, mas a tendência é depois com o tempo melhorar esse curso e ficar de legado aqui no YouTube. Se você gostou do vídeo, deixa um comentário aí, deixa um like e nos vemos na próxima aula. Falou, moçada!